todos muito bem-vindos. Eu quero convidar todos vocês para o nosso bazar no dia 3 de maio, que é o bazar do Dia das Mães. E a gente conta com a presença de todos. Esse bazar é muito importante para casa, porque os recursos, adquiridos com o bazar é para costurinha, para confecção de enxovalzinho. Então a casa precisa muito desse bazar. E aí eu conto com vocês, tá? A leitura que eu vou fazer hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nossa humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, nós te rogamos bênçãos de amor, bênçãos de paz. Pedimos que o Senhor, nesse momento, nos envolva com toda a sua luz, que envolva esse ambiente, a nossa casa de oração, que possamos todos agora estarmos conectados com um plano maior, conectados com a espiritualidade amiga e benfeitora. Pedimos a Jesus que esteja conosco nesse momento, iluminando os nossos corações, iluminando os nossos pensamentos, serenando as nossas mentes, que possamos, Senhor, sentir a sua presença junto a nós. Queremos pedir aos benfeitores espirituais que intua a nossa palestrante para que a sua mensagem possa chegar até nós, que dilate o nosso entendimento para que possamos compreender a mensagem, e com a presença de Jesus, com a presença da espiritualidade amiga e benfeitora, nós estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim
prazer que a gente recebe a nossa querida Vera. Seja bem-vinda. Menina, essa voz doce, chegou a voz trombone. Boa noite. Boa noite, meninos. Boa noite. Jesus abençoe. Se quem acredita que morreu vai descansar, está lascado, né? Você já ouviu falar isso? Morreu, descansou, vai descansar? Não é verdade. Olha, Jesus trabalha até hoje, Deus não para nem um minuto. Que fazer com a nossa preguiça? Oh, meu Deus, que bom estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente estudar um pouquinho mais do Evangelho, para a gente buscar a nossa evolução através do conhecimento e do sentimento. Porque a nosso Evangelho nos diz, já está. Boa noite, vocês de casa que estão aí. Eu me peço desculpa porque eu esqueci de cumprimentar quem está em casa. Boa noite, que Jesus abençoe vocês, fiquem nesse sofá gostoso, que nós fiquemos nesses bancos assim. Mas nós estávamos falando de quê? Nem pensei, né? Nós estamos falando que o nosso Evangelho tem uma frase soberana. O Espiritismo, bem entendido e, sobretudo, bem sentido, faz toda a diferença. Porque uma coisa é você compreender, outra coisa é você sentir. Se você não sentir, não tiver emoção do que você está lendo, fecha. Daqui a pouco você vê. Porque precisa de sentir emoção naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está estudando. Porque é através da emoção que nós melhoramos. Diz que a gente tem que desenvolver duas asas. A asa do conhecimento e a asa do amor. E a asa do amor é o sentimento. É extraordinário essa fala do nosso Evangelho. Está aqui. O homem de bem. Mas nós não vamos falar no homem de bem hoje, não. Não é meu propósito aqui, é outro. Mas eu estava sentada ali, falei, Mãe Santíssima, tem hora que... O que eu faço? O que eu falo? Porque você prepara uma coisa e aí você fica, né? Falei, não, calma, calma, que eu vou falar isso mesmo. No capítulo 3 do nosso Evangelho, diz que há muitas moradas na casa do Pai. Vocês acreditam nisso? Pode cuidar, por favor. Tem ninguém que fazer assim, uma vaquinha de presente. Você acredita? Sim. A nossa leitura hoje na costurinha foi essa. Totalmente? Hoje à tarde na costurinha, a nossa leitura foi essa. Ô povo. Vocês acreditam nisso? Há muitas moradas na casa do Pai? Sim. Sim? Será? Não sei não. Não sei. Não tenho certeza. Mas foi Jesus que falou. Não turbe o vosso coração. Não fica triste. Não se preocupa com isso não. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Anotou Jó. Não entenderam nada? Nem eu. Não vou ficar aqui procurando fazer igual o Haroldinho, que ele fala palavra por palavra das palavras de Jesus. Então nós vamos aqui pegar o resumo do que está escrito neste capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior
em relação daqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Ou seja, na Terra, tomando a Terra como um ponto, né? Quem está abaixo, ela está inferior. Quem está acima, não é acima no céu, não, pelo amor de Deus. Na classificação que nós temos aqui, a classificação, deixa eu ver onde que eu estava. A classificação dos mundos. Mundos de expiação e prova, que é o nosso, mundo de regeneração, mundos felizes, mundo de idosos, e mundo lá onde está Jesus Cristo, para lá. E a gente não tem noção do que seja isso, porque nós nunca vimos. Aqui diz que nós temos uma facilidade imensa de descrever o inferno, com letras, com tintas vermelhas, com capeta chifrudo e tal. Mas a gente não sabe nada sobre o céu, nada. Por quê? A gente nunca foi lá. E no inferno nós já vimos muitas vezes. Ou não? No filme do Nosso Lar. O que ele tem? Não é filme dele. É Não, o céu. Gramado. Você acredita que é assim? Eu não. Por isso que eu fiquei Céu, pensando. rapaz, o céu é muito mais que esse céu gramado. Isso é aqui na terra. Porque o nosso lar está no céu do Rio de Janeiro. O céu do Rio de Janeiro. Não adianta querer ir para o nosso lar, não, está muito longe. Tem que ir numa cidade, no céu superior. Lá tem pão de queijo, tem cafezinho, tem tudo isso. Lá no Rio de Janeiro é outra coisa. É outro lado. Quem quiser ir para o nosso lar está perdendo tempo, porque está muito longe. Você não vai ter condição de ir para lá. Então eu fico por aqui mesmo. No céu de Uberlândia tem uma cidade espetacular. É mentira, é verdade. Então esses chãos gravados, o povo vai falar da vida espiritual, desculpa. O povo vai falar da vida espiritual, só fala que espírito é nuvem, é fumaça, e não é nada disso, é tudo que está aqui na terra. É cópia mal feita do que tem lá. Lá tem cachorro, lá tem gato, tem planta, tem capeta. Você acha que aqui não tem capeta? Pessoa que só faz o mal, mata, pinta, faz. O que ele é, se não o chifrudinho? O espírito das trevas, a sombra. É a mesma coisa, entendeu? Do nosso lar para o Uberlândia, muda muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Mas lá é bom. Mas lá é bom. É tão bom que nem qualquer um pode entrar, né? Vocês viram o filme, viu? Então, tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior. Que aqui já foi. A Terra já foi. O mundo inferior. Lá no tempo da caverna. Não é isso? Supondo nele o homem no grau de raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo, que a Terra já foi o estado primitivo. Já mudamos para as provas de expiação, já melhorou demais. Mas demais da conta, nesse tempo que catava a mulher pelos cabelos assim na caverna, tocava lá e pronto, era assim, para pior, para pior. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares, eles têm a mesma forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados, olha a expressão, temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência nos cretinos. Então, ser mal, igual o pica-pau, é normal no mundo mentira. Nós agora já desenvolvemos sensibilidade de achar que aquela criatura é má. Difícil entender, né? Mas tá bom. Não tem temperamento de delicadeza e benevolência, nem pelas noções de justo e injusto. Somente a força bruta é a lei. Já fomos assim. Falar que nós somos assim, está errado. Senão não estaríamos sentados aqui, gente. Não estaríamos. Jamais. Jamais. Sem indústria, sem invenções, despende a vida na conquista de sua nutrição. Só pensa em comer e aquela coisa. Entretanto, Deus não abandonou nenhuma das suas criaturas no fundo das trevas da inteligência,
jaz latente a vaga intuição de um ser superior. As pagelãs, lembra o pajé? A gente lembra dessas histórias, né? Do pajé e tal. Ele conversava com os espíritos, era médiuns, mas aqui, né, rudimentar, não tinha nada dessas coisas. Entretanto, Deus não abandonou nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser superior. O Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus não é isso? Mais ou menos dizendo que este instinto basta para torná-los superior uns aos outros e preparar com a sua eclosão uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Olha que lindo, gente. Quando a gente lê esse capítulo, eu sou apaixonada por esse capítulo 3, que vê a evolução do planeta Terra, a evolução de outros planetas, nos mundos superiores, que a gente não tem noção nenhuma, mas explica aqui, para a gente entender mais ou menos. Então, é maravilhoso pensar que nós vamos habitar, ou aqui vai ser transformado num planeta evoluído. Tem uma cena no livro Boa Nova. Quem conhece o livro Boa Nova? Meu Deus, vocês não sabem o que está perdendo. É fantástico. Pequenininho assim. Humberto de Campos descreve Bartolomeu. Ele era triste, macambúzio, deprimido. E ele então falando para Jesus que esse mundo não presta. Lá naquela época, imagina. Aqui esse mundo não presta, que esse mundo é isso, que só tem gente ruim neste mundo, que não sei o quê. Aí Jesus conversando com ele conversando com Jesus, e ele reclamando desse jeito. Ele, mas o senhor tem certeza, o senhor acha que isso aqui um dia vai prestar? Você acha que isso aqui um dia vai ter gente que presta? Jesus olhou para ele e falou assim: se eu não tiver certeza disso, eu não tenho êxito. Quer dizer, nós, Jesus tem certeza e uma grande esperança nessa humanidade. Ele falou para Deus, quando ele tomou a terra sob a sua direção, ele falou: das ovelhas que você me confiou, nenhuma há de se perder. Por isso tem aquela cena que ele larga 99 e vai procurar uma que se perdeu, uma ovelha. É um exemplo. Que nenhum de nós vamos nos perder nessa evolução. E é importantíssimo. Isso é uma delícia pensar que nós, como somos agora, e vamos melhorar cada dia mais. Isso é maravilhoso. Que a Terra há de ser transformada em planeta superior. Nós estamos no olho, no furacão, no apocalipse como é que é? Transição planetária. Nós estamos no olho dela. Nós estamos vivendo a transição planetária agora. E evidentemente que não é amanhã que vai acontecer. Isso leva tempo, 1000 anos, 2000 anos, mas o tempo é de Deus e não é nosso. E aqui vai melhorar. Quantas vezes que a gente ouve as palestras do Divaldo, ele fala sempre no progresso que é divino, dos espíritos superiores que estão chegando, que Emmanuel volta, que não sei o que, não sei o que. Gente, que maravilha que é isso. Procura, por favor, o livro Boa Nova. Você gosta de ler? Gostam de ler? Mas é lindo, porque as histórias são curtas. As histórias são curtas. E cada história é uma passagem na vida de Jesus com determinada pessoa que está ali na história. Que ele nos conta. Será que eu falei o autor? Humberto Campos. É maravilhoso. É maravilhoso. Conta, dá de presente, nós precisávamos de voltar. Segundo uma pessoa me falou, não lembro mais quem, que dos 400 e tantos livros que o Chico escreveu, o que ele mais gostava era esse, A Boa Nova e Paulo e Estevão. Já ouviu falar? Já leu? Aqui é melhor não perguntar quem leu nada, né? Não estou atrapalhando aqui? O Paulo Estevão vai ser pior ainda, porque ele é muito jovem. O Paulo Estevão é mais difícil do povo ler, porque... Mas é uma história empolgante. Não tem como achar. E Memória de um Suicida? Já pegou para ler? Dessa grossura assim, e ele é desse tamanho, ele é longo. Meu Deus do céu, esse livro é fabuloso. Então nós temos que fazer o quê?
Você quer estar aqui para ajudar no desenvolvimento do planeta Terra? Ou você quer para um mundo melhor? O que vocês acham? Quem responde essa pergunta? Desenvolver. Ah? Tem que desenvolver. Você quer ficar aqui e ajudar a desenvolver? Ou você quer ir para um mundo melhor? Não, tem que ficar desenvolvendo, não tem jeito melhor. Ouça a palavra. Não tem gente. Não tem. Nós temos que transformar a Terra num planeta de regeneração, isso vai passar a ser, e para melhor. E vamos supor que você vai para a Suécia, diz que é o melhor lugar do mundo para nascer, você vai, não sabe falar nada deles, não conhece costume, não conhece nada. O que você vai fazer lá? Só para dar uma ideia. Nada. O que eu vou fazer lá? Não sei falar no poder, não sei o costume dele. E gente atrasada não pode ficar no lugar evoluído. Não é? Eu trabalho na empresa sueca. Você, ó. Nossa senhora, que horror! Como é que é? Acertou em Eu trabalho cima. na empresa sueca. Você já foi pra lá? Olha, suicídio. Está lá. No Japão, todo lugar desenvolvido. Porque eles não acreditam em Deus. A minha amiga, a filha dela mora lá. Ficou grávida e todo mês que faz aquelas coisas, ultrassonografia, que eles têm, muito mais avançado que aqui. Se tiver um probleminha, se ela tiver uma doença na unha, o nenenzinho, eles abortam. É fogo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Qualquer problema que o feto tiver, não deixa nascer. Já arranca a raiz. Evolução. Não. Num mundo que atingir um grau superior, as condições de vida moral e material são bem outras do que as sobre a Terra. Ó, já vai melhorar. A forma do corpo é sempre a mesma. Não tem ET não, gente, pelo amor de Deus. ET é bonito. Aquele dedo dele, aquela coisa, aquela cabeça, aquele jeito, que ele é bonito. Bonito é um homem. Homem e mulher. A raça humana, ela é humana igual, tanto no lado primitivo, quanto na evolução. Ó, a forma do corpo é sempre como por toda parte a forma humana. Só que é mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem doença, nem deteriorização que engendram a predominância da matéria. Os sentidos são mais delicados, têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. Todo mundo aqui enxerga, não sei enxerga, mas todo mundo aqui sabe ver. Eu trouxe uma bobagem aqui que a gente pega por aí. Quem aqui tem olhos de poeta? Que o poeta nos ensina a ver. Aí ele conta a história de um IP. Sabe o que é IP? Ele fica bonito em cima e embaixo, fica todo cor-de-rosa. Foi condenado à morte porque ele estava sujando a rua. O IP. Ele cortar o IP porque ele está sujando a rua. Ou seja, a pessoa só vê lixo. Não vê a beleza das flores do IP. Não vê a sombra que ele traz depois das flores. Entendeu? Só vê o lixo. E há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Vê o belo? Conta-se isso aqui, a senhorinha contou. Uma vez, fazendo aniversário de casamento, pôs a mesa só com os dois, já mais velhos, né? Só os dois lá, tá? Pôs a mesa, pôs uma florinha, tudo singelo, mas bonitinho.
desculpa aí a classe, o maridão chegou e viu que a bobagem. Pra que isso aqui? Que bobagem é essa? Eu estou aí com fome. Sensibilidade. Agora eu pergunto, é só o homem que não tem sensibilidade? Há muitas mulheres também que não têm sensibilidade. Não é capaz de ver o belo. Você lembra daquela história do cachorro? Podre no chão? Essa história aconteceu na vida de Jesus. Ele ia com os apóstolos, aquele cachorro podre no chão. Nossa, que mau cheiro, coisa horrorosa. Cada um falou uma coisa. E Jesus olhou e falou assim, mas que dentes lindo tinha esse cachorro. Quem é capaz de ver no meio da carniça, da sujeira, dos vermes, os dentes lindos? E para que a gente possa frequentar um lugar superior que é belo, eu vejo no YouTube, quando mostra Suíça, Suécia, aqueles lugares maravilhosos, eu assisto achando a coisa mais linda do mundo, só na televisão, não canal lugar não. Eu vi o último agora no Japão, mas coisa maravilhosa. Mas cada um tem que ficar feliz no lugar que Deus te plantou. Todos nós temos que florir no lugar que fomos plantados. E a importância desse capítulo 3 é que nós temos que desenvolver nossa sensibilidade. Senão não é possível viver em outro lugar. Lá no nosso lar tem lugares belíssimos, jardins maravilhosos. É todo mundo que vê que chega lá? Não. Todo mundo que chega lá está sofrendo, quer voltar para trás, é a avó que ficou, não sei o quê, e ela não vê a maravilha que é lá, que é bem aqui pertinho, no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, tem gente que enxerga, tem visão perfeita, mas não vê. Porque o ato de ver, presta atenção, não é natural. Ele precisa de se aprender, ele precisa de ser treinado. O ato de ver precisa de ser treinado. Ver o belo, o bom. É possível que a gente passe por uma pessoa está sofrendo, está com aquela feição assim, e você quer fazer depressa, para não ver, não falar nada, para não te incomodar. Não tem sensibilidade. E não tem como nós irmos ou ficarmos num lugar evoluído sem desenvolver sensibilidade. Não tem. O campo você vai falar disso aqui, ó. Quer ver? O plano. Não, peraí, tem que voltar para trás. Não tem mais doença, então. Órgãos que sufocam, então. A leveza específica dos órgãos, uma locomoção rápida, ele voluta, né? É assim que fala? Volitar. Quem aqui já sonhou que está voando? Ou volitando? Eu voava. Sonha? Bate os braços? Não é? Ou então sai assim, igual um helicóptero. Já? Não? Vocês precisam de resolver isso aí. Tem que voar também. Aqui, está aqui. A locomoção rápida e fácil, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço, senão da vontade. A maneira pela qual se apresentam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam nos campos elíseos. O que é campos elíseos? No paraíso. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como conheceram. Por exemplo, São Francisco de Assis. Quem já viu São Francisco de Assis? Na imagem só, viu, gente? Bom, imagem eu já vi. Como é que ele vai se mostrar para nós se ele não tiver vestido daquele jeito? O Divaldo vê muito. Então ele vê com a forma ele. Acabou de você entender o que eu li depressa demais, meu Deus do céu. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como conheciam.
mas iluminado por uma luz divina, transfigurado pelas impressões interior, que são sempre elevadas. Olha que coisa linda. São Francisco de Assis, quem já leu o livro dele? Olha, eu não vou perguntar mais isso. Sempre nome da vida. Eu não li, não. Porque eu vou te falar, viu? O espírita é uma. São Francisco de Assis. O livro dele também é dessa grossura, enorme. Eu já li 3 vezes. Porque é um ensinamento fantástico. O Haroldo diz que o Paulo Estevam, ele já leu umas 40 vezes. Mentira, que eu não acredito nisso também não. Umas 4 até que eu acredito. Mas então, São Francisco de Assis diz assim, por seus discípulos, que ele tinha. Olha, vocês vão sair para falar do Evangelho. Vão sair para ensinar o Evangelho de Jesus. Se necessário, use palavras. O que vocês dois acham? O que eles tinham que fazer? Dá um exemplo. Hã? Dá um exemplo. Sabe só. Se necessário, use palavras. Entendeu? Porque tem muita coisa que o silêncio fala muito mais que palavras. Gente, a morte não tem nada de pavor nesses lugares, que está tentando explicar para nós como é. Mas eu vou ter só mais um pouquinho para ficar aqui. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo sempre amigáveis, jamais são preocupadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há senhores nem escravos, nem privilégio de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não dá senão a quem tem o mérito, e exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas sempre acima de si mesmo. Que espetáculo! Nós hoje, ano 2025, está começando, mas nós precisamos de fazer um esforço para esse ano ser melhor que o outro, moralmente. Sensibilidade. Tem que ser. Ou você desenvolve sensibilidade, ou você não tem outra opção. Porque a insensibilidade, a frieza, é o câncer da alma. Se a gente não desenvolver sensibilidade, pelo aquele que sofre, uma pessoa, e não é preciso ser pobre, não, pelo amor de Deus. Quantas pessoas de poder que sofrem mais que pobre? O filho é drogado, a filha é prostituta, lá nas alturas, gente rico. Entendeu, gente? O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe de espíritos puro, e seu desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição. Leia, já leram isso, por favor? Vocês têm evangelho? O senhor tem evangelho? O senhor tem evangelho? Faz o culto no lar? Depois vai reclamar lá na espiritualidade, que eu não sei. O meu filho, depois que desencarnou, a madrinha dele teve um sonho com ele. E ele estava no meio de um jovem lendo um livro. E ela perguntou. Ele não viu, ela viu aquele jovem, ele lá no meio, perguntou: o que ele está lendo? E responderam para ela o que a mãe dele lia para ele. Gente, se você tem evangelho, olha o meu estado que está aqui, Tatinha. Tira da partilheira, tira de onde ele estiver e leia. Pelo amor de Deus, o mesmo pedacinho assim que você manda. Este capítulo 3 vale a pena ler, ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler de novo. Porque é fantástico. Te dá uma esperança de uma vida
espetacular. Mas precisa de aperfeiçoar-se. Ou então vai voltar para trás do planeta atrasado e ensinar macaco a falar. Pronto. Como fizeram conosco, aqui o povo da terra, os exilados de capela. Já leram exilados de capela? Já difícil. Exilados de capela. Eles saem de lá e vêm trazer um progresso para o planeta Terra, lá no Egito. Quando nasceu no Egito, todo aquele povo do Egito que chegou de capela e trouxe aquele progresso imenso, já voltaram. Mas muitos ainda estão aqui por aí, bebendo cachaça, adorar o povo brasileiro. Brasileiro não, o povo da terra. E a caminho da luz? Olha, são dois livros soberanos. Soberano. A caminho da luz, esse a Boa Nova. A Boa Nova é o Evangelho, gente. A Boa Nova é o Evangelho. A Boa Nova, Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você lê esses 3 livros, você está lascado. Bom. E o Evangelho, né, gente? O Evangelho é o primeiro livro. Ele tem que ser lido no culto, toda semana, um pedacinho de cada vez. É lá ler ainda. Falando, meu filho estava lendo o Evangelho, lá na espiritualidade. Vocês não têm costume com ele, vai estranhar todas as palavras que estão lá. Tem um livrinho, devia ter trazido dele. É desse tamanhozinho assim. Mas hoje a nova coisa dele está maiorzinha. Chama Pensamento de Vida. Já leram? Pequenininho assim. Se eu pudesse, eu vinha aqui uma vez por semana estudar uma lição dessa. Ah, eu tenho no podcast. Sabia? No podcast eu estou estudando Pensamento e Vida. São 30 lições, uma por semana. A Caminho da Luz também eu estudei no podcast. E a Boa Nova. Está tudo lá, só vocês pegar para assistir. A Boa Nova. O que no Spotify. Estudo do Evangelho no Lar, Vera Vasconcelos. Em Spotify? No Spotify. Que é verdinho. Sim. Mas estou perguntando é onde? É YouTube? Não, Spotify? não, é Spotify. Tá. Estudo do Evangelho no Lar. Tem o trailer, que é lindo, treinamento. Estudo natural, sem espontaneamente. Quando começou a pandemia, que trancou tudo, aí meu filho falou, mãe, vamos fazer podcast. Eu falei, meu filho, palavrão é esse, o que você está falando? Não sei o que é isso, não. Mamãe, do jeito que você estuda aqui, vamos estudar. Eu falei, então, e foi, li o Evangelho inteiro. Também já tem 4. Vai fazer 5 anos agora em abril, hein? O tempo passa, né? Então, se vocês quiserem maratonar, está lá o livrinho Pensamento e Vida, depois o Evangelho, depois a Caminho da Luz, depois a Boa Nova. E agora eu estou perdida, não sei o que eu faço. O que eu leio? Meu Deus. Vai faltar. Eu sei que volta, mas ainda não vi inspiração. Meu Deus. Já acabou então, né? Ó, em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, eterna beleza, eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. É muito monótono, não é? Enfadonho isso, não é? Você sabe o que é enfadonho? Os povos já estão dormindo. Você sabe o que é enfadonho? Cansativo. Monótono. Não tem mal, não tem isso. Dói que moleza de vida que é lá. Vocês acham que seria ruim?
não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma. E proporciona uma eterna alegria. Será que é bom ficar alegre depois? A gente está condição, né? Acho que não. Que não são perturbadas nem pela angústia da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso, presta atenção, para pintar os tormentos do inferno, mas não pôde jamais representar os gozos do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e miséria, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece. Que show! Mas à medida que ele se eleva e se depura, o horizonte se ilumina e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Terminamos, graças a Deus. Entretanto, porém, contudo, por conseguinte, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingir. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Quem decide? Fala. Quem decide isso? Nossa. Ninguém quer falar. Quem decide isso? Nós. Ou você se eleva, vai, ou você arrasta os séculos, porque uma encarnação perdida, gente, presta atenção, isso é sério. A gente não pode perder a oportunidade dessa reencarnação, porque uma encarnação perdida, às vezes leva séculos para poder voltar, poder arrumar. Nesse livro, Memórias de um Suicida, que eu estou relendo, evidentemente, não é fácil, é um livrão muito grande. O menino falou assim, vai levar 3 meses para ler esse livro. Eu falei, mas eu tenho todo o tempo, se eu não morrer antes, eu tenho tempo, né? Mas a coisa é tão terror. Desculpa, eu não vim falar disso, mas eu quero falar disso. Porque eu não sei, porque ninguém presta atenção. Está isento de cometer um suicídio. Sabia disso? Ninguém. Porque se nós dermos guarida para a sombra é o capetinha que eu falo, brinco, né? Nós vamos ser vítimas disso. E se nós formos inteligentes e buscar só a luz, não tem acesso para eles. Vim nos atormentar porque quem está de lá, principalmente quem fez uma tresloucada desse, quer que o outro também faça, para juntar maior número de suicida. E lá no nosso livro, a Gênese, no final da Gênese, quem sabe o que é Gênese aqui? Um dos nossos livros, não é, gente? No final, ele está dizendo que nesse tempo que nós estamos passando, ia aumentar demais o índice de suicídio e loucura, principalmente nos jovens e crianças. No Japão, crianças de 8, 9 anos cometem suicídio. Então nós precisamos orar por eles, porque o único alívio que eles têm é através da prece. Quem toma conta, olha que coisa linda, eu já estou terminando, gente. Quem toma conta do Vale do Suicida é a Nossa Senhora, Maria Santíssima. Ela é a diretora do Vale do Suicida. E o hospital chama Hospital Maria de Nazaré.
nesse hospital são recolhidos para uma nova reencarnação. Então, através do jeito que, sei lá, o translocado que ele escolheu para se matar, a consequência desse ato é que o perispírito dele vai sofrer o ato que ele fez. Ele se enfocou. Então ele vai nascer problemas nessa área. Quem viu o filme do Divaldo, a irmã dele tomou veneno. E ela então aparece para ele toda queimada, toda machucada desse jeito, por causa do veneno que tomou. Porque fere o perispírito da criatura. E eu estou tocando nesse assunto porque eu me propus, depois que eu peguei esse livro para ler, em todo lugar que eu estiver, nós fazermos uma prece em benefício deles. E eu vou contar uma coisa linda. Aonde eles estão, nesse hospital, já passou os desesperos lá, que eu não quero entrar nessa área. Quando eles estão nesse hospital, e nós fazemos a prece em benefício deles, eles têm uma televisão, vamos dizer que é isso aqui, ó, uma tela, onde é transmitido para ele as nossas orações. Mas é de arrepiar. Isso é de arrepiar de emoção. Eles estão lá, não estão perdidos, estão sofrendo a consequência do ato, evidentemente, porque toda escolha tem uma consequência, mas é amparado por Maria Santíssima. É ela que cuida dos suicidas. E nesse momento, eu vou pedir licença para essa casa, para que nós possamos fazer uma prece em benefício deles e fazer um ramalhete de flores bem maravilhoso, com um perfume inebriante, que eles vão assistir na tela, vindo aqui do Brasil, Uberlândia, Minas Gerais, dessa casa bendita. Tudo isso explica para eles, gente. Como não acreditar nisso? Como não acreditar? Eu acredito com todas as forças da minha alma. Portanto, nesse momento, eu peço a vocês que liberem suas energias de amor, de saúde, de alegria, porque a morte não existe. A maior decepção de quem comete um ato desse é se pegar vivo. Mas eu me matei, por que eu estou vivo? E esse sentimento persegue ele por séculos, talvez, se ele não aceitar essas preces que são dirigidas a ele agora. Portanto, Mãe Santíssima, em seu nome, em nome de Deus e de Jesus, nós aqui de Uberlândia, desse centro, nessa singeleza de prece, nós oferecemos aos seus filhos queridos que estão aí no Hospital Maria de Nazaré, que eles possam, nesse momento, entender o quanto é bela a vida, o quanto é maravilhoso viver. E assim, Mãe Santíssima, que cada coração que pulsa aí possa sentir a alegria dessa prece em benefício do coração deles. Que Jesus os abençoe nessa noite, nessa maravilha dessa casa, que nos permite orar por quem sofre. E eles sofrem muito, 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 mas nunca desamparado, nunca. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, gente. Eu amo estar aqui com vocês. E nós amamos receber você Vocês também. sabem mais. Esqueceram. Eu falo. Eu amo estar aqui com vocês. O que vocês têm que falar? Nós também. É verdade. Vamos lá? É. Eu amo estar aqui com vocês. Nós também amamos. E amamos receber você. E você também que está aí longe, um beijo no seu coração. Olha, nem foi decidir entrar no outro livro. É a governanta qual? Essa? Nós vamos trazer agora. Ah, daí você me dá. Eu queria sentar e esperar. Tá bom. Peço, Jesus, nós estamos aqui agradecidos por tantas oportunidades
oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Oportunidade de aprender, oportunidade de trabalhar, oportunidade de melhorar. Nós temos a certeza que nós ainda teremos muitas e muitas oportunidades, mas estamos agradecidos por esse momento, por esse aprendizado dessa noite, por essa prece que foi dita aqui. E queremos, nesse momento, pedir a Jesus que esteja conosco, nos acompanhe até os nossos lares, levando essas vibrações de tanto amor, de tanta paz que estamos sentindo aqui nesse momento. Que todos aqueles que lá nos esperam possam ser envolvidos pelo amor de Jesus, pelas bênçãos de Jesus. E que assim